Roberto Coelho Rocha nasceu em São Luís, é graduado em administração, iniciou a vida pública como deputado estadual, foi deputado federal por 3 mandatos e vice-prefeito de São Luís. Em 2014, elegeu-se senador da República. O tempo da nossa entrevista começa agora. Candidato, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Cabalau, bom dia a todos os amigos da TV Mirante. Candidato, o senhor encerra o seu mandato este ano e tem um plano de retornar ao Senado, porque o eleitor deve reconduzi-lo a mais um mandato. Olha, Cabalau, eu assumi esse mandato com um firme propósito de quebrar o círculo vicioso da política do Maranhão. Ao longo de décadas, a elite do Maranhão decidiu fazer a exploração política da pobreza. Nós queremos fazer a exploração econômica da riqueza. E para isso é preciso preparar o Maranhão e preparar os maranhenses. Preparar o Maranhão significa dotá-lo de infraestrutura adequada para aumentar a produção. E preparar o maranhense é capacitá-lo, porque o maranhense é capaz, mas não é capacitado, para que ele possa estar integrado no processo de desenvolvimento. Desta forma, nós vamos poder oferecer condições dignas ao cidadão maranhense, fazer com que as futuras gerações possam ser ainda muito melhores do que aquelas que nós sucedemos. Parte dos seus adversários, eles pregam o fazer o novo, o fazer diferente, mas no seu caso é de uma recondução ao mandato, caso seja reconduzido, caso seja eleito, o seu projeto é de continuidade desse trabalho ou vai fazer algo diferente também a partir de agora? Veja, eu não acho que exista política nova ou velha. Eu acho que existe política boa e ruim, porque a boa não envelhece. Eu faço política no Maranhão há alguns anos e penso, modéstia à parte, fazer a política boa, voltada sempre para melhorar a vida das pessoas. E eu quero continuar fazendo isso. Eu quero fazer do meu mandato sempre um instrumento de trabalho que possa levar um benefício às pessoas, fazer esse Estado desenvolver, fazer esse Estado ter independência, ter liberdade econômica. Não há nesse país, Cabalau, nenhum Estado tão rico com riquezas naturais, presentes de Deus, como a base de Alcântara, como o complexo portuário do Itaqui, como os lençóis maranhenses, como os campos agrícolas do sul do Maranhão, enfim, mas que precisa de ter investimentos privados para a gente fazer a exploração econômica dessa riqueza e fazer o maranhense ser sócio dessa riqueza. O maranhense não pode ficar a ver navios, literalmente. Se você for bem aqui na praia agora, está cheio de navios, levando o quê? Produtos primários, como os grãos, arrancados no sul do Maranhão com máquinas, e hoje nem trator precisa mais de tratorista, e minério, arrancado também com máquinas que vêm pelos trilhos, vindo do Pará, jogados dentro do navio e vai embora. Eles vão produzir prego, por exemplo, aonde? Na China, em outros lugares do mundo. Quer dizer, e o maranhense? Essa é uma política de Robin Hood às avessas. Então a gente precisa mudar a dinâmica econômica do Maranhão. Senão, as pessoas não vão ter oportunidade. Como o senhor espera viabilizar esse Maranhão que o senhor está falando agora? Do jeito que eu falei. Como é que existe produção em algum lugar do planeta sem logística, sem infraestrutura? A gente pergunta assim, qual é a pior renda per capita do Brasil? Infelizmente é o Maranhão. E dentro do Maranhão, qual é a melhor renda per capita? É Balsas e região. Mas por quê? Porque produz, ainda que seja atividade primária. E produz por quê? Porque um dia chegou ao governo um maranhense de lá, meu pai, com muita honra, e criou as condições infraestruturais. Estrada, energia, crédito, levou Embrapa, tudo. E aquela região então passou a produzir em escala. E aí você tem o quê? 50 anos passados quase, nunca a política do Maranhão decidiu transformar o vegetal, o grão, em proteína animal, que tem que ser o desafio. Não é exportar o produto primário. Não tem sentido, não tem cadeia produtiva, não agrega valor. Então você tem um Estado rico, o PIB absoluto é grande, o produto interno bruto, a renda, mas o PIB per capita é o pior do Brasil, por isso, porque o maranhense não é sócio da sua própria riqueza. Por onde você vai no Maranhão,
você vê as riquezas saindo para outros lugares. Se você for bem aqui em Godofredo Viana, tem 12 quilos de ouro saindo por dia de helicóptero. Não tem uma fábrica de brinco. Se você for em Estreito, tem toda semana leilão de 3, 4 mil bezerros produzidos no Maranhão. Vai todo para o Pará e para o Tocantins, porque no Maranhão não tem FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte, que financia. Não existe investimento sem acesso a crédito. O Maranhão só tem um FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste. Mas o Maranhão tem 2/3 da sua área na Amazônia Legal, sujeita à reserva legal de 80%. Então, claro que o Maranhão está travado. O Maranhão precisa destravar. E não pode ser só fazendo a exploração política da pobreza. Quanto mais pobre, melhor para controlar. Nós temos que tornar o cidadão emancipado, independente. E como é que faz isso? Estimulando ele a sair de casa para ir comer, porque em casa não tem comida? Se orgulhando de, depois de 8 anos de mandato, o cidadão ter que sair de casa para ir comer, porque em casa não tem comida para ele, para os filhos dele? Claro que não. Claro que ninguém quer isso para o seu filho. Você quer ter dignidade de poder ver na sua mesa, no prato, comida para sua família. E não ter que se orgulhar de dizer que ele está saindo de casa para comer em algum outro lugar. Senador, o senhor mencionou 2 pontos importantes. Um é a explosão do agronegócio de Balsas e também mencionou o Centro de Lançamento de Alcântara, que são dois centros de geração de riqueza e etc. Mas esbarra em outras questões, como a questão ambiental e a questão das comunidades tradicionais. E aí envolve essa questão de ser coparticipante, a população ser coparticipante dessa riqueza. Como o senhor analisa esse crescimento econômico e a necessidade de preservação de tradições e cultura dessas comunidades e também do meio ambiente? Cabral, imagina você, se a base de Alcântara, se Alcântara, pela sua localização geográfica na linha do Equador, 2 graus abaixo da linha do Equador, que economiza 30% de combustível para lançamento de satélites no espaço. Você imagina se isso fosse na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo? Você imagina se fosse no Ceará, no Piauí? Claro que já tinha tido a exploração econômica adequada. O que acontece é que Alcântara tem 1.470 quilômetros quadrados. É maior que a ilha de São Luís, que tem 4 municípios. A ilha de São Luís é maior que Hong Kong, que tem 7,5 milhões de habitantes. É o dobro do tamanho de Singapura, que tem 6 milhões de habitantes. Singapura e Hong Kong disputam o melhor IDH do planeta. É óbvio que não tem desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. O econômico puxa o social ou para cima ou para baixo, como é o caso do Maranhão. Então me diga, se há um lugar que não há problema fundiário ou que não é para ter, é Alcântara, que tem 23 mil habitantes. A população de Corru, aqui na Guiana Francesa, logo em cima, tem 23 mil habitantes. Coincidentemente, é mesmo a população de Alcântara. Então é evidente que a gente tem como conviver perfeitamente a produção com a proteção. Agora, a gente não pode, a pretexto da proteção que não existe, porque não tem ninguém que tenha necessidade de proteção social como cidadão da Baixada Maranhense. Não há no planeta, não há no Brasil, nenhuma região mais pobre do que a da Baixada. Aí o sujeito de quilombola, o que a gente fez agora? A gente foi lá, eu, senador Roberto Rocha, coloquei água com cisternas recolhendo água de chuva, porque tem água salobra, porque é na beira do mar, em todas as casas possíveis. E poucas eram possíveis. Por quê? Porque o telhado não permitia. É palha. Aí agora a gente está fazendo o quê? Essa semana passada, o Ministério do Desenvolvimento Regional foi lá, que eu consegui 27 dessalinizadores, cada um custa R$350 mil. Para quê? Para colocar em todas as comunidades quilombolas dessalinizadores para ter água. A gente está fazendo ponte lá, a gente está fazendo um monte de obras infraestruturantes. E por quê? Porque nós conseguimos levar para Alcântara, como para São Luís, uma empresa pública fantástica, que é a Codevasf, que não atuava em São Luís, que não atuava em Alcântara, mas que agora atua. A gente distribui trator, a gente distribui máquina, motor de polpa, canoa, enfim, a gente estimula a produção. Senador, falando um pouco da sua experiência no Senado, o senhor foi relator da reforma tributária, que ficou muito perto de ser aprovada, acabou, posso até usar esse termo, engolida pelo ano eleitoral, depois de muito debate, muita discussão. O que acontece no Senado que temas tão importantes como a reforma, por exemplo, e entre outros, acabam travados? Olha, o parlamento, o legislativo, é o poder originário, é onde nasce tudo, né? Depois ele vai
O executivo executa e o judiciário julga se está certo ou errado. O legislativo dos três é o único que não executa nada. E é o mais cobrado, porque é o mais aberto, mais democrático. Em função dessa falta de produção legislativa, com iniciativa parlamentar principalmente, o executivo criou as medidas provisórias para legislar. E o judiciário criou as resoluções para legislar. Isso é um desafio nosso. Eu me debato sobre isso todo o tempo. Eu acho que não há no Maranhão nenhum parlamentar que tenha tido tantas ideias, que viraram projetos e que viraram leis. Acabei de falar uma aqui. Nós conseguimos ampliar a Codevasf para todo o território maranhense. Por que você acha que a gente fez agora o projeto de despoluição da Lagoa da Jança, que começa agora com as novas comportas? Uma obra de 260 milhões de reais. Por que a gente está fazendo o projeto de uma nova ponte do Anjo da Guarda para a Ilhinha? Por que a gente está fazendo o projeto das alças da Ponte São Francisco para fazer a utilidade naquela avenida que meu pai fez? Tem 50 anos, está lá embaixo da Ponte São Francisco, uma ponte que não tem nenhuma serventia, por falta das alças. E que, com isso, liquidou a avenida Castelo Branco. Está lá tudo fechado, os comércios essa hora. Por que a gente está fazendo, na zona de São Luís, rural de São Luís, esse momento, dezenas de quilômetros de estradas para estimular a produção? Por causa da Codevasf. Você vai no mercado, bem agora na feira, e pergunta assim, esse cheiro verde, essa maçã, essa manga, de onde vem? Do Ceará, do Piauí, da Bahia. Imagina você, o Piauí cresceu, Cabalau. E o governo é do PT. Não adianta querer botar a culpa no Bolsonaro. O Ceará cresceu, a Bahia, todos três são do PT. Entre você, amigo, entre você, minha amiga, na página, na internet do governador Wellington Dias, agora, no Instagram ou no Facebook, está lá ele comemorando o resultado recente do IBGE. Dos 100 municípios mais pobres do Brasil, dos 100, não tem mais nenhum do Piauí. O Piauí saiu do mapa da pobreza do Brasil. E o Maranhão? O Maranhão, dos 50, tem 40 municípios, dentre os mais pobres do Brasil. Mas vem cá, o que pode libertar uma pessoa? Acabei de dizer emprego. E como é que gera emprego? Será que é o governo? O governo tem cargo comissionado e concurso público. Quem gera emprego são empresas. É o desenvolvimento econômico. E para ter empresas indo para o lugar, é preciso ter melhoria no ambiente de negócios. Daí a luta pela reforma tributária. Vem cá, e o que é que o Maranhão tem hoje? O Maranhão tem o pior ambiente de negócio do Brasil, minha gente. O Maranhão tem que melhorar o seu ambiente de negócio para trazer empresas. E não uma empresa chegar aqui porque tem um símbolo da liberdade, o governo querer derrubar a estátua e proibir que a empresa se instale. É uma loucura isso. Senador, nós temos 2 minutos, praticamente, de entrevista. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor é senador, vou lhe fazer essa pergunta. E o senhor pode responder e já fazer as suas considerações finais. Muitas pessoas criticam que os senadores têm muitos privilégios nos seus vencimentos, muitos auxílios, enquanto a outra parte da população acaba enfrentando a carestia. Como o senhor responde a essas críticas sobre os vencimentos dos senadores? Olha, eu acho isso uma crítica, de algum modo, injusta em relação à maneira como é generalizado. Você não pode pegar um senador de Brasília e comparar com um senador do Ceará ou do Maranhão. O Maranhão é um estado maior que São Paulo, maior que a Itália. Então, como é que eu posso fazer? Eu tenho que ter mobilidade. Brasília é fácil, né? E eu acho que os privilégios estão no executivo e no judiciário. Aí sim, a gente pode ver. Imagina quanto que o executivo gastou com propaganda nos últimos 8 anos. Gastou mais do que o Bolsonaro gastou, só o Maranhão. E eu, para divulgar o meu trabalho, eu tenho que esperar esse momento privilegiado que a TV Mirante nos dá, a quem eu sou grato, para poder dar oportunidade nesse momento de campanha. O que é uma campanha? É uma guerra de comunicação. O senhor tem 1 minuto. E a comunicação é feita pelos meios de comunicação. A gente tem internet, hoje tem, mas o Maranhão tem, segundo o IBGE, a pior inclusão digital do Brasil. Brasília tem a maior, 100%. Então eu quero aqui nesse momento dizer ao povo do Maranhão, mais uma vez, coloco o meu nome à disposição de você, meu amigo, minha amiga, para continuar, não é para começar, é para continuar fazendo um trabalho que nós estamos fazendo em defesa do Brasil, do Maranhão e em defesa da emancipação do maranhense. Para isso eu peço seu voto, número 145, senador Roberto Rocha.